e ele usou da sua habilidade comunicativa para conseguir posições cada vez maiores e maiores. É muito menos persuasivo do que quando você mostra que há um bem maior. Se for percebido esse joguinho, ele perde absolutamente o poder de influência sobre aquela pessoa ou aquele grupo. Fala galera, aqui é o Matsu para dar um recado para vocês. A partir de agora, toda segunda e quinta-feira tem Lição Nerd no Spotify e no YouTube. Então vai lá no Spotify, segue a gente, acompanha bonitinho, e aqui no YouTube também, toda segunda e quinta. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Lição Nerd. Eu sou o Vinícius de Winterfell. E eu sou o Matsu Lannister. O cara é Lannister, mano. O cara é viciado em dinheiro, mano. Só quer dinheiro, foda-se todo o resto. Os Lannisters são mal interpretados na série por causa de alguns personagens, mas no fundo, eles são legais. Eles só se importam com eles mesmos, com a família e com o dinheiro. Isso é o legal pra você, então. Não, o Tyrion é meu personagem preferido, né? E falando em Game of Thrones, que é o tema do episódio de hoje, a gente vai estar fazendo uma comparação que talvez seja muito difícil para você. Ainda que você, Matsu, seja uma pessoa que saiba muito sobre comunicação, acho que o tema de hoje vai gerar algumas balbúrdias, algumas dificuldades na sua mente. Espero que sim, adoro desafios. Então hoje a gente vai estar falando sobre persuasão. E a pergunta é muito simples, na verdade, é quem é mais persuasivo? Tyrion Lannister, o anão, ou Lord Petre, o mindinho? Nossa, dois personagens sensacionais, hein? Inclusive, se você ainda não assistiu Game of Thrones, aquele mesmo conselho de sempre, vamos falar spoilers, vamos falar cenas específicas e vamos explicar o porquê, como que funciona a persuasão de cada um deles, porque eu acredito que tem uma diferença fundamental entre a forma que eles tentam, né, usar da persuasão para convencer as pessoas. Qual que é o seu personagem favorito, Vinícius? De Game of Thrones? Putz, eu postava... Não, entre esses dois. Entre esses dois? Eu sou mais o time anão, né? Eu gosto muito do Tyrion Lannister. E como acabou, né, ele ficou também numa posição privilegiada, eu diria. Com certeza, né? Ele, na verdade, a posição de maior influência acabou ficando para ele. Então talvez isso já seja um sinal. O resultado final, de repente, já consegue ajudar a gente a avaliar quem foi mais estratégico aí na hora de bolar os seus lados e convencer as pessoas certas daquilo que gostaria que acontecesse. Tem sorte também aí nesse caminho, né? Ele acabou se envolvendo... Por exemplo, ele já não morre nas guerras, né? Eu não sei como ele não morreu nas guerras, vamos começar por aí. Ele era um anão no meio de uma galera com uns cavalos brutal e ele, de alguma forma, sobrevivia, né? Mas tem muita sorte aí envolvida no processo de ele conseguir chegar onde ele chegou. Claro, inclusive essas guerras são importantes para a construção do personagem e a gente já pega um princípio de liderança aí muito interessante, que quando ele lidera os exércitos, ele não é aquele general que fica escondido enquanto seus subordinados vão se degladiar e muito possivelmente morrer alguns, etc. Ele tá lá junto com o seu machadinho e a sua vontade de sobrevivência, cara. Ele é tipo um pincher entrando numa guerra de Rottweiler, tá indo lá na frente e na primeira batida ele cai e fica desmaiado no chão. Mas inclusive essas guerras foram importantes pro momento ápice. Vamos falar da persuasão dele então. O momento ápice que inclusive deu ao ator o Globo de Ouro quando ele fez essa cena é quando ele tá se defendendo ali no tribunal em relação à morte do rei, né? Do sobrinho dele, o rei mais amado de Game of Thrones. Na brincadeira, todo mundo odeia ele. E ele usa tudo que aconteceu até aquele momento para argumentar ali. É que no fim, ali ele estava numa causa perdida, né? Uma guerra inglória ali, porque já estava decidido que não importava o que ele falasse, ele ia perder.
mas quando ele usa os argumentos dele, ele usa baseado em tudo que aconteceu, ele prova que não tinha motivos para assassinar o rei, ele prova que ele se importava com a cidade, ele prova que ele até usa uma estratégia que é: eu realmente odiava ele, isso é verdade. Não tem como contra-argumentar. Só que mesmo odiando ele, não fui eu. Até queria que fosse, mas não fui. E ele usa de um tipo de argumentação desse nível de provar para as pessoas um ponto de vista que talvez a outra pessoa não esteja vendo. E as falhas dele de argumentação também foram nessa mesma estratégia. Quando ele imaginou que as pessoas iam reagir de uma forma, mas ele imaginou errado, né? Mas, por exemplo, se a gente fosse falar sobre quem é mais persuasivo, o Tyrion Lannister, embora ele tenha tido um final melhor, ao longo da série, em diversos momentos, ele falhou em conseguir fazer com que as pessoas fizessem aquilo que ele queria. Então, mesmo quando ele estava com a Daenerys já mais pro final, ela expulsou ele e falou que ele não prestava em certo momento. Mesmo quando ele estava lá com a família dele, as pessoas chegava um momento que as pessoas deixavam de seguir aquilo que ele falava. E por um outro lado, já o Lord Petre, as pessoas meio que eram influenciadas por ele. A gente vê a Sansa como que acabou fazendo muito daquilo que ele gostaria que fizesse. Você acha que isso já não é um bom indicativo de que ele teria uma persuasão melhor? E você tinha falado também no começo que a persuasão de cada um deles é diferente, né? Qual é, em essência, a diferença de cada um deles? Então, vou falar um pouco do Baelish, então. O Baelish, olha só, ele era um mero servo, uma pessoa da ralé ali da população, diferente do Tyrion, que já é de uma das houses, né, uma das casas mais fortes aí de Westeros. O Mindinho, ele vem do nada, e ele usou da sua habilidade comunicativa para conseguir posições cada vez maiores e maiores, até se tornar senhor ali daquele castelo, né? Que ele até mata a mulher, enfim. Ele se torna senhor, então é um progresso assim gigantesco baseado basicamente na sua estratégia, na sua comunicação, na sua capacidade de fazer as pessoas seguirem aquilo que ele quer. Então o resultado final, assim, de ascensão, o Peter, ele sempre foi, o Mindinho, ele sempre foi muito mais estrategista, ele conseguia entender como funcionava cada peça e convencer as pessoas certas para se aliar a elas e enganar algumas. E eu acho que é aqui que está a diferença fundamental entre os dois. De uma certa forma, o Tyrion, ele ele usava muito do dinheiro no começo, né, para convencer as pessoas, para comprar as pessoas, mas ele tinha um senso de valor que ele usava a verdade para argumentar. Ele, até às vezes na ingenuidade, ele falava a verdade e acreditava que as pessoas também estivessem jogando muitas vezes com a verdade. E aí estão todas as falhas de persuasão dele. Acreditar que a pessoa ia fazer uma coisa e no final ela fazer outra. O Baelish, ele já é mais aquela pessoa que a gente pode entender como manipulativa, que usa de meias verdades ou mentiras, usa de sentimentos negativos no outro para argumentar. Então a gente já começa na primeira temporada com uma grande traição do Baelish. Então a gente já percebe como que é a índole dele, quais são os valores dele. Então o Baelish, ele usava qualquer caminho, uma coisa meio maquiavélica assim, qualquer caminho que alcançasse o objetivo dele. Então ele trilhava um caminho cinzento entre o que pode ser considerado pela maior parte das pessoas certo ou errado. O Tyrion sempre argumentou baseado na verdade, tentando provar para o outro que ele estava certo. E muitas vezes ele falha justamente por só querer seguir esse caminho limpo. Acho que essa é a diferença entre os dois. Ele tá mais
honesto em relação às informações, e o outro ele esconde, ele distorce, ele joga a favor de uma pessoa, depois joga contra ela mesma, se perceber que não faz mais sentido aquela peça no jogo que ele tá. Entendi, mas assim, tirando de lado um pouco a discussão sobre o que seria certo ou errado, qual que você acha que tem, qual método ou qual estilo você acha que tem um melhor resultado? Eu acredito que do Tyrion. Aí eu já posso, nessa metade do episódio, eu já posso colocar a minha opinião. O Tyrion é meu personagem preferido de Game of Thrones, da série, né? Porque ele tem uma evolução interessante e ele sempre está argumentando para aquilo que ele acredita que é um bem geral. E no geral, mesmo com as falhas dele, no fim da temporada, no fim de todas as temporadas, a gente percebe isso, que ele conseguiu a posição mais importante que alguém poderia ter dentro do modelo de governo de Game of Thrones. Então, ele sempre se mostrou mais sábio, mais maduro e mais justo na hora de argumentar. E com isso ele acabou se aliando às pessoas certas, ele acabou se aproximando das pessoas certas. Quando ele mostrava que ele estava errado ou que ele tinha uma falha de julgamento às vezes, essa fragilidade de saber que ele também erra é o que fez no final o Bran escolher ele para a posição que ele pega. Então, ele se torna a pessoa mais sábia que consegue convencer os demais de algo que é um bem maior. E nisso o Baelish peca. Se você está querendo convencer pessoas, se você é visto como uma pessoa que só está lutando pelo seu próprio interesse, é muito menos persuasivo do que quando você mostra que há um bem maior, que há metas, que há um propósito superior à sua própria existência. Isso que um líder tem que fazer numa equipe. Ele tem que mostrar os benefícios e o propósito geral do que todos estão fazendo. E não apenas mostrar um ganho individual. Você acha, então, por exemplo, que o Baelish, por ter esse caráter mais manipulador, ele acaba tendo esses aspectos negativos, né? Porque assim, o que aconteceu foi, até a cena da morte dele, que é um pouco icônica, de ele morrer esfaqueado, né? E com a Sansa dizendo que aprendeu a não confiar nas pessoas graças a ele. Basicamente, o Mindinho, ele é uma pessoa que é vista... Quando as pessoas interagem mais com ele passa a ser visto como uma pessoa má, uma pessoa de má índole. E você acha que esse fator de ele ser visto como uma pessoa de má índole, o que não acontece, por exemplo, com o Tyrion Lannister, também um fator fundamental, eu acredito que seja, né, um fator fundamental para que no longo prazo ele não consiga mais utilizar seus poderes de persuasão. Nossa, é exatamente isso. Acontece o seguinte, para você conseguir... Tem dois tipos de argumentação, né? Dois tipos de persuasão. Para você convencer um indivíduo ou um grupo. Quando você quer convencer um grupo, você pode usar umas estratégias mais de ataque, mais simples de argumentação. Para convencer alguém, você tem que construir uma argumentação mais elaborada. E um dos pressupostos para convencer alguém de mudar de ideia ou agir da forma que você quer é a confiança, é você ser percebido como uma pessoa de credibilidade e confiança. E nisso o Lord Baelish falha muito, porque todo mundo ali acaba percebendo, mais cedo ou mais tarde, que ele está jogando no próprio interesse. E ali na cena da morte dele, o que aconteceu? Ele subestimou a Sansa, no caso, né? Assim como a maioria das pessoas, não esperava nada dela até o final, mas subestimou a maturidade dela e a relação entre ela e a irmã, tentando jogar uma contra a outra. E aí, nesses joguinhos, quem acaba argumentando nesses joguinhos, se for percebido esse joguinho, ele perde absolutamente o poder de influência sobre aquela pessoa ou aquele grupo. Então, esse tipo de joguinho tira muito poder persuasivo dele. E também ele não contava com o superpoder do Bran ali, né? Para saber todas as intenções dele. Não dá para prever que alguém consegue ver tudo que você faz e fez a sua vida inteira.
Mas é muito interessante isso que você comentou, tipo, quem faz muito joguinho, quem fala uma coisa na sua frente, fala outra por trás e tudo mais, quando é desmascarado, perde ali uma credibilidade, uma confiança que é aquilo, a confiança pode demorar anos para ser construída. Em um segundo, em um comentário, pode ser destruída para sempre. E aí você perde todo o seu poder de influência. Faz todo sentido, faz todo sentido. Então, como conclusão, a gente chega aqui de que o anão Lannister, ele é mais persuasivo, principalmente a longo prazo, do que o Mindinho, mesmo que em sua trajetória tenha tido alguns fracassos. Exatamente, acho que o fracasso faz parte do aprendizado, do acúmulo de sabedoria. Porque você percebe que ao longo da série ele vai se tornando. Ele começa a duvidar da própria capacidade, sabe? E parece que duvidar da própria capacidade é algo negativo, mas as pessoas que acabam amadurecendo, elas têm que passar por essa fase. A curva de Dunning-Kruger fala isso, que à medida que você vai se tornando bom ou conhecedor de algo, começa a diminuir um pouco a sua confiança quando você percebe que você não sabe o suficiente ou não é bom o suficiente. E aí, com esse sinalzinho na cabeça dele, ele se torna muito mais sábio na hora de julgar qual lado que ele vai defender ou qual estratégia ele vai defender. O Mindinho ele jogou por ele mesmo. Se não tivesse feito alguns deslizes, ele poderia ter alcançado talvez até o trono, que era o sonho dele, né? Conseguir o trono. Talvez se ele não tivesse subestimado ali as meninas Stark, ele tivesse continuado crescendo aí sua jornada até o trono. E só de ensinamento também, que é um ensinamento que a gente até fala isso nos nossos programas de comunicação, o Baelish ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala isso pra Sansa quando ela tá fugindo de barco. Ele fala assim: se você sabe as reais motivações, o real desejo das pessoas, você consegue prever os movimentos dele, os movimentos da pessoa. E acho que foi exatamente aí que ele falhou, porque as meninas Stark sabiam o real desejo dele, e aí prever os movimentos dele se tornou fácil. Ele não Então, esperou que fosse usar a mesma técnica dele, né? A mesma informação que ele passou contra ele mesmo. exatamente, ele praticamente ensinou a Sansa como destruir ele mesmo, né? Então, enfim, eu fico com Tyrion, eu sou time Tyrion até o final, ele teve uma redemption bem legal ao longo das temporadas, ele se mostrou uma pessoa que falha, mas mesmo falhando, as falhas dele foi por acreditar demais em pessoas que estavam com uma agenda oculta, né? Estavam escondendo alguma coisa, intencionalmente escondendo alguma coisa. Mas ele aprendeu com isso, se torna um líder muito capaz ali de ser a mão do rei e dar as diretrizes aí das políticas que o reino vai ter aí para a população e para a gestão das outras casas, né? Entendi. Perfeito, então. Então, nesse episódio, a gente conseguiu descobrir que o Lord Baelish, conhecido como Mindinho, ele sim é um bom persuasivo, né? Ele tem boa persuasão. E em alguns momentos até a gente pode dizer que ele teve mais sucesso do que o anão. Porém, ele faz isso de forma manipulativa, de forma com má intenção. E que no longo prazo isso se mostra autodestrutivo. Principalmente quando as pessoas ao seu redor perdem a confiança em você. E aí, a partir de então, tudo que você fala passa a não valer nada. Já no outro caminho, o Lannister, o anão, ele, embora tenha tido algumas falhas na sua trajetória, por conta de ele sempre se mostrar sincero com as suas intenções e se aliar a pessoas desse tipo, no longo prazo ele se mostra mais persuasivo, conseguindo chegar exatamente aonde ele quer. E que também, se você está buscando persuadir alguém, se for em grupo, você pode utilizar de forma mais simples, como ataques diretos, como uma comunicação mais simples para incentivar os demais, mas se for no 1 a 1, tem que ter algo mais elaborado, uma mudança de crença, uma mudança de valor. É isso? Exatamente. Team Lannister até o final aqui, Tyrion representando a casa. Putz, eu era Team Daenerys, mas aí ela zoou tudo. Mas isso a gente Acontece. fala num próximo episódio.